É convidado desta edição da noite o Major-General Carlos Martins Branco. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. E começamos por esta informação da polícia que confirmou a identidade de 2 dos 3 responsáveis pelo ataque. Um deles já era conhecido das autoridades, já estava sinalizado. O que é que isto nos diz sobre o que deve ser feito perante estas pessoas que já estão identificadas, sinalizadas, mas no fundo não há uma prova concreta que possa passar à ação? Bem, há um relatório da semana passada dos serviços secretos que dizem que existem cerca de 23 mil indivíduos sinalizados. Desses 23 mil, 3 mil são considerados indivíduos que estão em risco iminente de causar perturbação na segurança pública. O que significa que é um esforço enorme. Segundo as boas práticas contra terroristas, cerca de 20 indivíduos são necessários para monitorizar em permanência um suspeito. Repare, nesta altura, os serviços secretos, conjuntamente com a polícia, são capazes de ter capacidade para fazer uma monitorização de cerca de 300 indivíduos. De 300 para estes 3 mil que estão nesta lista de perigo iminente, revela de facto um gap extremamente grande e uma dificuldade enorme de conseguir dar resposta a todas as possibilidades que se colocam em termos de ataques. E aí a estratégia de combate fica claramente afetada? Claro. Aliás, esta questão do ataque, ou seja, da prevenção e do combate a este tipo de atos, naturalmente a polícia tem um papel importante e não se nega, sobretudo no momento após a sua ocorrência, como ficou agora demonstrado a eficácia da polícia em Londres, mas a prevenção deste tipo de ações é muito mais complexa e tem que envolver muito mais atores que vão para lá da polícia, não é? Que atores é que devem ser envolvidos? O que é possível a nível de soluções imediatas? Bem, uma delas será seguramente envolver neste combate os líderes das comunidades muçulmanas moderadas, porque eles também estão na mira e isto para eles, o Islão radical, o Islão político, é também um problema essencial para eles, mas fundamentalmente para eles, mais para eles do que para nós até. De facto, esse é um problema. Portanto, tem que se envolver nesta questão. Por outro lado, nós não podemos ter imãs com um discurso com apelos, incitamentos ao ódio e à violência, sem haver consequências. Estes indivíduos têm que ser controlados, têm que ter, eu não queria utilizar a expressão, uma carteira profissional, como qualquer indivíduo de uma profissão tem que ter um certificado que o habilita a exercer essa profissão. Como é que é possível que só em Bruxelas, em 114 imãs, isto é um estudo que foi feito há 2 anos, só 8 é que falam uma das línguas da Bélgica. Isto é absolutamente inaceitável. Isto é um trabalho que tem que ser feito. Por outro lado, há que fazer o empowerment, o apoio aos muçulmanos moderados. Isso faz como? Por exemplo, não permitindo que os países que financiam o terrorismo, estou a falar a Arábia Saudita e o Qatar, financiem estas organizações. Por exemplo, só na Suécia, há cerca de um mês, foi construída uma mesquita, que é a maior da cidade, com dinheiro do Qatar. E, para além disso, há outro dado importantíssimo, é que cerca de 50% das mesquitas no Reino Unido estão sob controle de imãs radicais. Portanto, estas questões têm que ser controladas e é por aqui que se resolve o problema. A Cândida falava há pouco, no direto, num relatório sobre o financiamento dos grupos jihadistas que ainda não foi divulgado, mas que poderá ser divulgado nos próximos dias. O que é que isto pode significar? Em que é que se poderá traduzir? Bem, pode ter um impacto tremendo em termos das eleições e eu percebo que a atual Primeira-Ministra vá fazer tudo para que ele não seja publicado antes das eleições. Não nos podemos esquecer que a atual Primeira-Ministra foi Ministra dos Negócios Interiores desde 2010. Aliás, é o Ministro dos Assuntos Internos mais tempo na história do Reino Unido, se eu não estou enganado. Mas se não é a que de facto teve mais tempo, esteve desde 2010 a 2016. E agora vem-nos dizer que a ENAF é a ENAF. E a minha pergunta é, durante 6 anos, o que é que ela fez? Que medidas concretas é que tomou? Por acaso tomou uma concreta relativamente a um imã jordano e que era destes que apelava ao incitamento e ao ódio. Mas fez muito pouco.
porque este trabalho que eu lhe falei há pouco, junto das comunidades moderadas, tem que ser feito a vários níveis. Eu dei-lhe algumas pistas, mas poderemos, se quiser, elaborar sobre a matéria. Porque, de facto, temos assistido também nos últimos ataques, tivemos em 3 meses 3 ataques no Reino Unido, que nos colocam também algumas interrogações, e no que diz respeito à própria radicalização no interior do Reino Unido. Isso ganha uma outra dimensão no que diz respeito ao combate e às medidas que devem ser aplicadas. Sem dúvida. Aliás, o que eu lhe estou a dizer é exatamente isso. Quer dizer, é absolutamente inaceitável, por exemplo, que existam só na zona de Londres 100 tribunais que se regem pela Sharia. Só na zona de Londres. Como é absolutamente inaceitável, do meu ponto de vista, que existam pessoas ligadas ao sistema judicial e ao sistema religioso e pessoas proeminentes no sistema que venham defender que há determinados aspectos da Sharia que deviam ser incorporados no direito inglês. Isto já não é tolerância, isto é confundir tolerância com condescendência. E aqui é que é a fronteira do debate. O que é tolerância e o que é condescendência. Este caso concreto que eu lhe dei, dos tribunais da Sharia em Londres, mas aliás, não são só em Londres, estão espalhados por toda a Inglaterra. Existem outros exemplos. Mas atenção, estes são oficiais. E isto para mim é condescendência, não é tolerância. Portanto, não há uma fórmula para combater, digamos assim, o terrorismo, mas há muitas pistas, há muitos sinais que nos estão a ser dados e aos quais não estamos a saber responder. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós falamos sistematicamente em terrorismo, mas o que se passa em Inglaterra não é exatamente terrorismo, como o que se passa nos países da Europa também não é exatamente terrorismo. Porque estes grupos não são nem os Baader-Meinhof, nem as Brigadas Vermelhas, nem o IRA, sobretudo na sua fase final. Estes grupos têm uma base social de apoio. E estes grupos têm redes já com uma complexidade elevada e, nesta altura, são, de facto, um movimento social, ainda não é um movimento de massas, ainda não tem uma liderança política organizada, mas não podemos descartar a possibilidade de corremos esse risco. Claro. Major-General Carlos Martins Branco, muito obrigada pela presença nesta edição da noite.